Doutor Estevão, nós tivemos, capitão Medrado, essa semana muitas vitórias e eu gostaria de participar, vocês associados, militares do nosso grande estado, em especial os militares associados na Unimil. Nós tivemos muitas vitórias, onde 5 policiais militares foram defendidos pelos nossos advogados ali da Unimil e conseguiu, doutor Estevão, êxito aqui em Goiânia, em Porangatu. E o senhor teve a participação lá no júri em Porangatu. Inclusive, quero ressaltar aqui a todos os senhores que é a única associação que faz o júri. É a única. Doutor Estevão, o que é esse calhamaço aí, doutor Estevão? Que calhamaço é esse que está sobre a mesa? O senhor pode explicar para os nossos associados? Tá. Pois bem, Sena, foi com imenso prazer que na segunda-feira eu me desloquei para a cidade de Porangatu para fazer a defesa de alguns associados. Dentre os acusados, quase 20 policiais estavam no meio deles. Dentre esses, alguns filiados da Unimil. Saímos aqui na segunda-feira, já conhecedor do processo, e na terça-feira já participamos do Tribunal do Júri. Um processo que vem rolando desde 98, não vou adentrar no mérito desse processo, mas a maioria dos militares dessa época para cá sabem muito bem de que se trata. Onde 26 pessoas estavam sendo acusadas, injustiçada em decorrência desse processo. Vários militares, Major Araújo, Capitão Medrado, ficaram à mercê da sorte em decorrência desse processo. Foram preteridos nas promoções em decorrência desse processo. Então, o julgamento desse processo, Cabo Sena, foi um alívio para a justiça e para os denunciados. Por quê? Porque é um processo que se rolava há mais de 16 anos, um processo com quase 2.000 páginas, em que várias famílias tinham pessoas envolvidas nesse fato. Então, o julgamento, lá pelo Tribunal do Júri da comarca de Porangatu, colocou fim. Promotor, juízes e às vezes alguns advogados tentavam de toda forma procrastinar o julgamento desse processo. Mas, com a sapiência do atual juiz e do doutor promotor daquela comarca, né, chegamos então a um consenso comum de que esses militares, esses civis, deveriam ser julgados o mais rápido possível. E assim foi feito. E graças a um belo trabalho, né, da defesa de todos os associados, nós da Unimil, né, chegou-se à conclusão, o nobre representante do Ministério Público chegou a uma conclusão de que realmente não havia subsídio, não havia elementos consistentes para a condenação de qualquer um dos envolvidos. E nada melhor, né, do que absolver todos, à unanimidade, né, por absoluta falta de provas. Nesse processo não existia provas consistentes da participação de cada um dos denunciados desse delito. Então, Sena, foi com grande satisfação que lá estive, contactei com o comandante, Tenente Coronel Valdir, grande comandante daquele 3º Batalhão, que lá esteve durante todo o julgamento. Os militares daquela corporação do 3º Batalhão também lá estiveram. E, humildemente, nós fomos a plenário também comungar com as ideias, com a ideia do outro promotor. Qual seja a absolvição de todos os acusados, notadamente um dos nossos filiados, nossos associados, por falta de provas. Então, saímos de cabeça erguida, com sentimento do dever cumprido. Por quê?
A Justiça goiana realmente, naquela tarde da terça-feira do dia 7, fez justiça absolvendo todos os denunciados nesse processo. E aí, ô Major Araújo, voltando àquela questão dos militares, do CINV, uma pergunta eu faço ao senhor, porque está diretamente relacionado no meio militar e lá na Assembleia Legislativa. Não era previsível por parte do comando essa dispensa, esse julgamento, e notadamente o julgamento certo do tribunal de que essa lei é inconstitucional? Não já existia assim na mente do comando da Polícia Militar de que essa situação era previsível? Existia na mente do comando, doutor Estevão, mas existia principalmente na consciência do governador. Ele já sabia. O próprio tribunal aqui tinha se manifestado pela inconstitucionalidade, só que o presidente do tribunal resolveu encaminhar o julgamento, o processo para o Supremo Tribunal Federal julgar, mas se pronunciando que reconhecia a inconstitucionalidade, mas que a extinção poderia trazer grave dano para a sociedade e encaminhou para o Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa dele foi feita, mas o tom foi dado. Senhora, se o próprio Tribunal de Goiás, o Tribunal de Justiça, já tinha dito que o processo era inconstitucional, o Ministério Público provocou a ação, consciência do Ministério Público que se tratava de inconstitucionalidade. Enfim, toda a comunidade jurídica sabia disso. Infelizmente, e nós alertamos durante toda a legislatura, a última legislatura na Assembleia, de que isso iria acontecer e que o Estado tinha que ter um plano B. Eu sempre cobrei. Qual é o plano B? Nenhum deputado da situação se manifestava, e muito menos o governo. Está aí, agora, infelizmente, alguém que vem governar o Estado, mas não está preocupado com as gerações futuras, está preocupado com agora, com o mandato dele. E a torcida foi para que o Supremo fosse moroso, o que não aconteceu, fosse moroso, a ponto de que demorasse esse julgamento todos os 4 anos. Aliás, trabalharam para isso, para que o julgamento ficasse lá de molho, esperando os 4 anos de governo, para ir sim julgar e deixar a bomba aqui, a falta de efetivo, a crise na mão de outro. Graças a Deus foi feita justiça, isso não aconteceu, e quem vai ter que resolver o problema é o próprio governador atual. Doutor Estevão, eu como diretor jurídico dessa associação quero parabenizar o senhor pela bela atuação que o senhor teve lá em Porangatu, e também aqui do doutor Igor, aqui em Goiânia, que conseguiu absolver 2 policiais nossos. Parabéns. Capitão Medrado. Sena, eu também vou estender os parabéns a esse nobre companheiro, ao Igor, mas também estendo a todo o corpo jurídico da associação, o Dr. Rosenberg, Marcier e os demais, o Alexandre e os demais companheiros que por lá estão militando, e dizer para os nossos associados que de Porangatu a Itubiara, ou qualquer local deste estado, e muitas das vezes até fora dele, como nós já atendemos, e tive conhecimento de atendimento de ações fora do estado, em especial na Bahia e em São Paulo, de companheiros que estavam sendo demandados nesses 2 estados, companheiros filiados, policiais militares, bombeiros militares, que a associação ela vai continuar e ela vai prestar o serviço que for necessário à administração e especialmente para buscar justiça a seu favor. O que o profissional precisar e o que for possível a associação fazer, ela vai fazer. Porque a associação, ela trabalha para o associado. Major, esses 2 dias, há cerca de 2 ou 3 dias, fui questionado por um companheiro, perguntando para mim: capitão, você presidindo a Associação da União dos Militares de Goiás, a Unimil, eu fiquei sabendo que o valor que é recolhido do associado é R$50. Isso dá para
eles ficaram sabendo dessa defesa sua lá, viu, Estevão? Perfeito. Isso dá para ir lá em Porangatu, fazer defesa de 2 associados, com esse dispêndio todo de veículo, de combustível, de prestação jurídica, de tudo isso. Falei, dá sim, porque nós administramos para o associado. Nós não administramos com intuito e nem com interesses escusos. E assim vai continuar e prevalecer desde a primeira administração vossa, passando pela administração do Macedo, chegando a nós e continuará com o nosso sucessor. Porque a associação, ela foi fundada, ela foi projetada e fundada com esse cunho de prestar assistência necessária naquilo que for necessário para o associado, não só jurídica, como representativa.